Você já parou para pensar que a nossa civilização pode não ter sido a primeira? E se existiu, há milhões de anos, uma sociedade tão ou mais avançada que a nossa? E tudo o que sobrou dela foram pistas enterradas no tempo? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Edilson e sou apresentador de assuntos de arqueologia aqui do canal Zeilmans. No vídeo de hoje, vamos investigar evidências científicas reais de que pode ter existido uma civilização industrial antes mesmo dos dinossauros desaparecerem. Mas o mais assustador não é isso. É o que essa teoria diz sobre o nosso próprio futuro. O universo é inimaginavelmente grande. São bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e provavelmente quatrilhões de planetas. A chance de sermos os únicos parece pequena, certo? Mas e se o mistério não estiver lá fora? E se ele estiver aqui mesmo, na Terra? Durante séculos, arqueólogos e cientistas se depararam com estruturas antigas que parecem inexplicáveis para o nível de tecnologia da época. Pirâmides no Egito, México e Camboja, todas misteriosamente similares. Como civilizações tão distantes construíram coisas tão parecidas? Coincidência? Ou herança de algo muito mais antigo? Chegou a hora de encarar uma pergunta que pode mudar tudo o que você acredita sobre a história da Terra. Se houve uma civilização industrial há dezenas de milhões de anos e ela foi apagada sem deixar rastro, essa teoria, que parece saída de um episódio de ficção científica, foi levada a sério por dois cientistas de verdade, e o que eles descobriram pode te deixar sem chão. Adam Frank, astrofísico da Universidade de Rochester, e Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard da NASA, lançaram uma hipótese chocante. Se outra civilização como a nossa existiu no passado remoto, como poderíamos saber? E mais, será que saberíamos reconhecer os sinais? Eles chamaram isso de a hipótese siluriana, uma investigação científica real sobre a possibilidade de civilizações antigas altamente evoluídas que simplesmente desapareceram. Agora, presta atenção. O que você vai ouvir a seguir é um trecho real de uma entrevista concedida pelo astrofísico Adam Frank no podcast de Lex Fridman. Nessa fala, ele levanta uma possibilidade que, se verdadeira, pode mudar completamente a forma como entendemos a nossa existência. Se considerarmos que existem cerca de 10 bilhões de trilhões de planetas habitáveis no universo, então isso representa 10 bilhões de trilhões de experimentos para o surgimento da vida e de civilizações tecnológicas. E se todos esses experimentos falharam, então estamos sozinhos. Mas se a chance de sucesso for um pouco maior que isso, mesmo que mínima, então nós não fomos os primeiros, isso já aconteceu em outro lugar, ou até mesmo aqui na Terra. Agora você vai ouvir um trecho da entrevista de Gavin Schmidt, diretor da NASA, que junto com Adam Frank propôs a hipótese que pode mudar o que pensamos sobre nossa própria história. A ideia de que talvez uma civilização industrial tenha existido milhões de anos surgiu como um experimento mental, quase uma piada. Mas quanto mais a gente analisa o passado geológico da Terra, mais percebemos algo inquietante. Alguns eventos climáticos extremos do passado se parecem demais com o que estamos fazendo agora. E se esses efeitos tiverem sido causados não por processos naturais, mas por uma civilização anterior à nossa? E aqui está o detalhe mais perturbador. Eles procuraram nos sedimentos da Terra algo que pudesse provar isso, e encontraram um evento climático real, registrado na história geológica, com características incrivelmente parecidas com o que a nossa civilização está causando hoje. Esse evento aconteceu há cerca de 56 milhões de anos. A temperatura global subiu cerca de 9 graus Celsius. O planeta ficou coberto por gases liberados por uma possível queima em massa de carbono fóssil. Os ecossistemas colapsaram. E aí vem a pergunta que eles deixaram no ar, e que até agora ninguém conseguiu responder. Como temos certeza de que não foi causado por uma civilização anterior à nossa? Pode ter sido natural? Claro, mas se não foi. Então tudo isso já aconteceu antes. E se já aconteceu,
pode acontecer de novo. Imagine uma civilização como a nossa, ou até mais avançada, com domínio sobre a energia, química, engenharia, metalurgia. Mesmo que fosse grandiosa, se durasse apenas alguns milhares de anos, o que restaria dela hoje? Nada de cidades intactas, nada de satélites ou internet. A maior parte teria sido destruída pelo tempo, pelo clima, pelas transformações geológicas da Terra. Os poucos vestígios seriam confundidos com eventos naturais, ou estariam enterrados sob quilômetros de sedimentos. É exatamente por isso que Gavin Schmidt e Adam Frank fizeram o alerta. Talvez, mesmo que isso já tenha acontecido antes, nós simplesmente não conseguimos mais ver. E se a questão não for se já existiu outra civilização, mas sim onde ela existiu? Cratera Gale, Marte. 6 de agosto de 2012. O rover Curiosity toca o solo do planeta vermelho em busca de respostas. O que ele encontra? Sinais de água. Ambientes que podem ter sustentado vida. Condições semelhantes às da Terra primitiva. E aí surge a pergunta inevitável. Se a vida começou em Marte, até onde ela chegou? E se uma civilização floresceu ali, antes mesmo da Terra? Algumas teorias vão mais longe, como as propostas por Zecharia Sitchin, que afirma que uma raça chamada Anunnaki usava Marte como uma estação entre seu planeta, Nibiru, e a Terra. Se for verdade, encontraríamos em Marte os mesmos sinais que vemos aqui: pirâmides, estruturas colossais, mistérios enterrados no tempo. E se um dia esses sinais forem descobertos de forma inequívoca, isso confirmaria que não fomos os primeiros, e talvez nem os únicos. A teoria afirma que Nibiru retorna ao nosso sistema a cada 3.450 anos. A próxima passagem? Por volta de 2.900. Quando eles voltarem, vão aprovar o que fizemos com o planeta? E se tudo isso for apenas o começo? Se civilizações vieram, e se foram na Terra, em Marte, em planetas que ainda nem conseguimos enxergar, talvez o que chamamos de origem seja apenas uma camada rasa de uma história muito mais profunda. Porque se é possível que outras civilizações tenham existido e deixado rastros que mal conseguimos perceber, então talvez nós mesmos sejamos só mais um capítulo. A grande pergunta não é mais, estamos sozinhos? Mas sim, fazemos parte de algo maior, que só agora começamos a entender? E se um dia descobrirmos que fomos visitados, ou até mesmo criados? O que você faria com essa verdade? Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Você acha que já existiu outra civilização antes da nossa? E acredita que Marte pode guardar esse segredo? Escreve aí embaixo. E se esse vídeo te fez pensar diferente? Compartilha. A próxima descoberta pode estar mais perto do que imaginamos. Na tela vão aparecer 2 vídeos, escolha um deles e nos encontramos lá.